né? Para quem não me conhece, o meu nome é Pedro e hoje eu vou estar apresentando a minha dissertação de defesa do mestrado aqui, intitulada Células Solares de Pontos Quânticos de sulfeto de índio e cobre e sulfeto de índio, cobre e zinco co-sensibilizadas por sulfeto de cádmio. O que seria a motivação desse trabalho, né? Seria a sustentabilidade. A gente tem um aumento da demanda de energia, e isso tem sido uma preocupação mundial e está resultando na nossa transição energética. O que acontece? A queima dos combustíveis fósseis, que é a principal fonte de energia no mundo hoje, ela tem uma alta demanda, é uma demanda crescente, isso tem muito impacto ambiental, isso pode provocar um sistema, né? Pode provocar um colapso no nosso sistema, já que esses recursos são finitos. Então, a gente volta para uma busca por fonte de energia limpa e renovável. E existem algumas maneiras, né, de poder colocar essa transição em prática para evitar essa crise. Então, a gente tem aqui a matriz energética do ano de 2021. O ano aqui está um pouquinho defasado, mas não mudou muito a situação, não. E a gente percebe aqui que as três primeiras, com grande destaque, são o petróleo, carvão mineral, gás natural. Depois a gente vem com biomassa, nuclear, e o único aqui que talvez, né, a gente pode considerar que não seja finito, seja a hidráulica com 2,5%, e o que a gente vai falar hoje, que seria as células solares, está incluído nesse 2,7%. Então, o que seriam as células solares, né? Uma dessas maneiras de evitar essas crises energéticas e esses colapsos. Elas seriam uma solução promissora, porque a conversão de energia solar em energia elétrica ela é direta e tem muito menos impacto ambiental. É uma fonte renovável e tem grande vantagem, que seria a disponibilidade de luz, visto que, né, o Sol está acessível a todos, praticamente todo o ponto do globo terrestre, e pode ser considerada uma fonte de luz e de energia infinita, sem custo e disponível. A gente vai falar aqui um pouquinho da história do que seriam as células solares. Então, a gente tem um registro mais antigo, que é do ano de 1839, que foi o físico francês Edmond Becquerel. Ele verificou que existia a produção de eletricidade quando ele introduzia dois eletrodos metálicos dentro de um eletrólito e esse conjunto era exposto à luz solar. Então, ali tinha uma diferença de potencial e esse fenômeno recebeu o nome de efeito fotovoltaico. Depois a gente tem a primeira bateria solar, que eu coloquei aqui uma bateria tradicional que a gente conhece aqui para ilustrar. Já foi no ano de 1883 com Charles Fritts. Ele conseguiu essa primeira bateria solar, mas a sua eficiência era muito baixa, cerca de 1%. Mas o aparato em si, ele chamou muita atenção do pessoal na época, porque eles não acreditavam que um dispositivo pudesse gerar energia elétrica sem a queima de nenhuma matéria-prima, sem usar nada ali naquele dispositivo, somente a luz. Posteriormente, somente em 1954, a gente tem a primeira geração de células solares, que é a base de silício. E ela tinha eficiência de mais ou menos 6%, né? Então, agora sim chega a primeira geração, que é essa geração padrão, que a gente encontra na casa do pessoal aí. Elas são constituídas por um semicondutor do tipo N e outro do tipo P, que quando em contato forma essa junção PN, e possibilita a conversão de energia solar em energia elétrica. As células de maior destaque são as de silício mono ou policristalino. Elas têm uma eficiência consideravelmente alta, né? E em contrapartida, elas apresentam alto custo de produção, as placas são grandes, são pesadas e ocupam muita área. A gente chega para a nossa segunda geração, que ela tem o objetivo de redução de custo da primeira geração, e elas são formadas por filmes finos de semicondutores. Como vantagem, elas oferecem um custo menor de produção, mas por outro lado, a sua eficiência não é tão significativa e não justificam a substituição da primeira geração. Então, elas são usadas em satélites, estações espaciais, locais que sejam mais difícil adaptar essa primeira geração. E outro ponto é que elas usam muitos materiais raros e tóxicos. Então, isso é um ponto que tem que ser mencionado. E a gente chega na terceira geração, que são os materiais emergentes que a gente está trabalhando, que é onde se encontram as nossas células solares, né, de pontos quânticos. Tem outras células também, que seriam as células de Courant ou as células de perovskita. Então, elas são classificadas como terceira geração, são células em desenvolvimento,
e sua eficiência teórica pode ultrapassar os limites termodinâmicos, ou seja, elas podem atingir 44%. Elas têm como objetivo aprimorar o desempenho das células solares das gerações anteriores e reduzir custo de produção, e poder aumentar realmente a produção de energia, preservar o meio ambiente e tornar a energia um pouco mais acessível à comunidade de uma maneira geral. Como a gente está falando de células solares de pontos quânticos, eu vou fazer um parágrafo, um parêntese aqui, para falar um pouquinho dos pontos quânticos. Então, o que seriam os pontos quânticos, né? Eles são nanopartículas de materiais semicondutores que apresentam propriedades eletrônicas e ópticas que são ajustáveis devido ao fenômeno do confinamento quântico. Então, como consequência disso, a gente tem que o Weston ele tende a permanecer confinado por uma barreira de potencial em todas as 3 dimensões. Tal efeito só se manifesta nas dimensões do semicondutor quando elas são inferiores ao raio de Bohr do Weston. E, como consequência, a estrutura atômica do material é discreta e é possível ajustes nesses níveis energéticos por meio da manipulação do tamanho, da composição, na hora da síntese do ponto quântico. O que seriam os métodos? Eu esqueci de falar aqui do bandgap, né? Do controle do bandgap. Ele é possível controlar esse bandgap e a estrutura eletrônica do ponto quântico durante o processo de síntese. Esses materiais, esse controle, ele torna a aplicação do ponto quântico muito interessante para aplicação em células solares, porque através desse controle a gente consegue manipular e é possível controlar o espectro de absorção, o alinhamento das bandas no fotoanodo e pode maximizar a eficiência das células solares. Então, os estudos se concentram nessa área. O que seriam os métodos de deposição, né, de síntese dos pontos quânticos, de deposição neles no fotoanodo? Eles se dividem em 2 grupos, né, in situ e ex situ. O in situ seria o que a gente chama de SILAR, Successive Ionic Layer Dissorption Reaction. E o ex situ seria a dissorção direta ou uma deposição eletroforética. Então, esses são os métodos mais populares que a gente tem por aqui. E o que seria o in situ, né? O ponto quântico ele sofre a nucleação e o crescimento na superfície do óxido, no nosso caso é o óxido de titânio. E essa técnica ela é bem simples, tem um baixo custo, boa reprodutibilidade e é muito utilizada para sensibilização nas células solares de pontos quânticos, né, porque tem uma deposição efetiva do material ali. Por outro lado, né, como desvantagem, a técnica tem uma distribuição irregular do tamanho, então o filme pode ser que ele não fique muito uniforme, e tem um difícil controle das propriedades eletrônicas. Quando comparado ao outro método, né, o ex situ, os materiais aqui eles têm menor qualidade e maiores defeitos de superfície. Por outro lado, os ex situs, né, os pontos quânticos eles são pré-sintetizados e são afixados no fotoanodo. Então, a gente tem o melhor controle dessas qualidades ópticas. A vantagem é essa alta, né, esse controle mais preciso. Né? Então, a gente tem alta cristalinidade do ponto quântico com baixo defeito de superfície. Como desvantagem, a técnica possui uma baixa deposição de pontos quânticos no nosso fotoanodo. Então, a gente volta aqui para a nossa célula solar sensibilizada por pontos quânticos. O que seria o objetivo? Os estudos têm se concentrado em melhorar a eficiência de conversão de energia solar em energia elétrica. E aí seria uma redução de custo, aumento de estabilidade das células solares para se torná-las comerciais e aumentar a produção de energia mesmo, preservando o meio ambiente, tornando a energia mais acessível. O que a gente tem como desenvolvimento nessas células? O desenvolvimento ele começa a partir de 91, quando o Gratzel ele coloca na sua célula o corante, né? Ele fabrica a primeira célula de corante, que seria um corante absorvido num filme de TiO2 como um material sensibilizador. Então, o desenvolvimento das células solares parte por aí. E ele tem o seu maior destaque quando se inicia, quando você tem êxito na sensibilização da superfície desse óxido semicondutor com os pontos quânticos, que fazem os pontos quânticos se tornarem uma alternativa muito viável na substituição dos corantes, porque eles são, em princípio, bem mais estáveis do que os corantes
e eles apresentam o efeito do confinamento quântico, que pode aumentar a eficiência dessa célula. E a configuração da célula é basicamente a mesma daquela utilizada por Gratzel na célula de corante. A gente tem um fotoanodo, que normalmente é constituído por um substrato transparente, condutor, e um semicondutor de bandgap largo, que no nosso caso vai ser o dióxido de titânio, ou TiO2, como a gente vai chamar. A gente usa o ponto quântico como sensibilizador, uma camada de passivação, e o eletrólito, que normalmente é o polissulfeto nas células de pontos quânticos. E tem um contraeletrodo. O que seria o funcionamento dessa célula de pontos quânticos, né? A radiação solar incide aqui no nosso ponto quântico, então ele absorve energia, o elétron é excitado aqui e a gente forma um écito. Então, pela proximidade dessas bandas de condução aqui, esse elétron ele é transferido para o nosso semicondutor, que por sua vez transfere ele para o substrato, então ele vai para o circuito externo carregado de energia. Do outro lado, o nosso contraeletrodo, que é extremamente importante na célula solar, ele está recebendo os elétrons, que, como o nosso ponto quântico ficou oxidado quando ele perdeu esse elétron, o nosso eletrólito, então, ele está regenerando o ponto quântico e ele, por sua vez, vai ficar oxidado. Então, o contraeletrodo ele é o responsável por trazer esses elétrons do circuito externo e regenerar o eletrólito, que isso, por sua vez, regenera o ponto quântico e a gente tem um circuito funcionando. O que seriam as vantagens, né, da célula solar de pontos quânticos? Seria esse grande potencial devido aos pontos quânticos, gerar múltiplos écitons a custo de um único fóton. Então, isso faz com que se possa superar essa eficiência teórica da primeira e da segunda geração. E, adicionalmente, os pontos quânticos eles têm essas propriedades que os tornam viáveis para aplicação nas células, que é o bandgap ajustável, elevado coeficiente de absorção, baixo custo de material e os processos que a gente conhece para a preparação deles são bem otimizados já e eficientes e reprodutíveis. Contudo, né, otimizar a estabilidade e a eficiência dessas células solares tem sido um desafio. A gente vai falar um pouco sobre a cossensibilização agora, que é o tema central do meu trabalho. Então, é uma estratégia que amplia o espectro de absorção, ela reduz perdas energéticas do fotoanodo e aprimora a eficiência da célula. A cossensibilização nada mais é do que a deposição de um segundo ponto quântico, igual está aqui na figura, por cima do primeiro ponto quântico. Então, a gente vai ter esse alinhamento de bandas e a gente espera que com o espectro um pouquinho mais alargado, que a gente tenha maior absorção de luz solar, então isso possa influenciar diretamente na eficiência da célula. E esse alinhamento de banda que eu falei, ele é muito importante, ele é uma condição imprescindível, né? Que essas bandas elas têm que estar alinhadas de maneira corretamente para provocar um efeito de cascata, onde o elétron vai sendo transferido para o material posterior até ele entrar no circuito externo. A gente vai falar um pouquinho sobre uma pequena revisão aqui da literatura sobre os trabalhos utilizando cossensibilização. Então, o nosso primeiro aqui, Memode, ele usou células solares de seleneto de cobre e índio consensibilizadas com sulfeto de cádmio. Então, elas exibiram densidade de corrente e potencial consideravelmente maiores quando comparados a fotoanodos construídos apenas por algum desses materiais. E essa maior densidade de corrente, ela é atribuída à injeção rápida dos elétrons e ao seu acúmulo, né, na matriz de dióxido de titânio. A eficiência da célula solar, ela variou de 1,71%, que seria a pior célula, né, quando utilizado só um ponto quântico, para 4,65%, aqui quando se usou a combinação dos dois pontos quânticos e ele usou essa dopagem com um íon metálico. Então, ele também verificou que os valores da resistência em série do dispositivo, de todas as células, mostraram que diferentes camadas sensibilizantes não afetam negativamente as interfaces, ou seja, a transferência desse elétron ela não fica mais difícil. Isso é um dado muito importante para a gente. E ele também
verificou que reduziu-se os defeitos de superfície quando ele colocou o íon metálico dopante. A gente tem um segundo trabalho aqui, e ele usou sulfeto de chumbo co-sensibilizados com sulfeto de cádmio. Então, normalmente, novamente, ele expõe esses valores de resistência em série, que pode ser atribuído ao aumento da condutividade elétrica após a consensibilização. Então, tem uma diminuição dessa resistência e uma boa resistência de ligação entre o compósito dos filmes e o substrato, que, por sua vez, ela melhora essa coleta dos elétrons advindos do circuito externo. Outro ponto observado é, novamente, o aumento da densidade de corrente, que é atribuído a uma maior faixa de absorção de luz. Ela está um pouco mais estendida aqui nesse caso, e o desvio para o vermelho nessa absorção. Os resultados mostram que a utilização das técnicas de consensibilização, né, é muito eficiente e resulta na melhora sistemática, tanto para a densidade de corrente quanto para o VOC, para o potencial da célula, e gera um melhor desempenho fotovoltaico. E a célula ela teve eficiência de 5,84% quando comparado os dois fotoanodos, quando combinados os dois pontos quânticos, né, comparado com os pontos quânticos individuais de 1,16 e 3,24. Então, o que seria o objetivo desse trabalho? Seria preparar as células utilizando o sulfeto de cádmio e o sulfeto de índio e cobre. Tem um erro aqui, que eu vou usar o sulfeto de índio, cobre e zinco também. Preparar as células solares utilizando a combinação desses dois pontos quânticos, estudar cada um desses fotoanodos individualmente e estudar a combinação, né, dos dois pontos quânticos no fotoanodo. Então, o primeiro procedimento seria a limpeza do FTO. Então, o FTO ele chega para a gente numa plaquinha de 15 por 15, ele é cortado, a gente faz uma limpeza preliminar com detergente e algodão, depois ele vai no ultrassom com um detergente específico chamado Extran, e a gente repete esse passo com água, acetona, álcool isopropílico e água de novo, todos no ultrassom por 15 minutos. Ele é seco com gás argônico e vai no plasma cleaner por 10 minutos com o intuito de eliminar qualquer resíduo orgânico que possa ter restado ali. Então aqui a gente tem uma imagem dos FTOs durante o processo de limpeza. O FTO, se você olhar para ele assim, ele é um vidro convencional, só que de um lado ele tem uma pequena película que ela é condutiva, e ela é o nosso substrato. Então a gente começa com a camada bloqueadora, né, o block layer de TiO2. Ela parte de uma solução de TiCl4 e a gente mergulha todo o FTO nela, leva no forno a 70 graus por 30 minutos, depois ela é enxaguado e vai no forno novamente para secar. A gente chega na deposição das duas camadas de TiO2, né? A primeira camada, as duas camadas são utilizadas a mesma técnica, que seria o Dr. Blade. A deposição da camada ativa, a gente delimita a área com uma fita específica, deposita a pasta em uma superfície, arrasta com esse bastãozinho, depois limpa, tira a fita, leva no forno e faz um tratamento térmico com a rampa de 7 graus por minuto. Ele fica 15 minutos em 300, 15 em 350, 15 em 400, depois desliga e a gente deixa o resfriamento natural. E a gente volta no outro dia para fazer a deposição da camada dispersiva. A gente passa a fita novamente em cima, deposita essa camada, faz o mesmo tratamento e deixa esfriar normalmente. A síntese do ponto quântico de cis. A gente tem as soluções dos precursores, então em 10 ml de água ultra pura, esses precursores são adicionados. O ajuste do pH ele é feito com hidróxido de amônio, a gente eleva o pH a 10, a gente adiciona a nossa solução que contém enxofre e fica no banho-maria a cerca de 100 graus, 95 a 100 graus por 2 horas. Então, o nosso ponto quântico de cis está pronto. O nosso ponto quântico de cis ele é uma síntese um pouquinho mais complicada. Então, essa metodologia ela foi adaptada da literatura, né, um método hot injection. Eles são preparados utilizando um balão de 3 bocas, e no primeiro balão a gente coloca os nossos precursores, né, que seriam o cloreto de índio, o cloreto de zinco, o cloreto de cobre, junto com o ácido oleico, dedecantiol e octadeceno. Que
o octadeceno é utilizado como superfície de ligante. Então, a gente fica a 90 graus aqui a vácuo por 30 minutos. Posteriormente, o vácuo é retirado, injeta-se argônio, a temperatura é elevada para 180 graus, adiciona o meio racional à solução contendo enxofre e oleilamina. Então, essa solução é resfriada a 160 graus e mantida na temperatura por 10 minutos para permitir o crescimento do ponto quântico. Como é que seria a deposição dos pontos quânticos de cis e cesis no fotanodo? A gente vai mergulhar o FTO contendo o filme de TiO2 nesse ponto quântico e ele é mantido aqui por 48 horas no mínimo, na ausência de luz. E a deposição do sulfeto de cádmio e da passivação, a gente usa o método Silar, né? Então a gente tem a solução dos nossos percussores e a gente a gente coloca o FTO aqui dentro, deixa 1 minuto, tira, enxágua, coloca aqui 1 minuto, tira, enxágua, faz esse ciclo 5 vezes. Na passivação é o mesmo processo, só que a gente vai usar o acetato de zinco no lugar da solução do cloreto de cádmio e esse processo é repetido por 3 vezes. Então, quando o cis ou o cesis vai ser depositado primeiro, a gente faz a síntese dele, deposita ele primeiro, e depois vem e deposita o sulfeto de cádmio. Quando o sulfeto de cádmio é depositado primeiro, a gente faz esse processo e depois deposita o cis ou o cesis por cima, e então faz a passivação. Então, como é que seria o fechamento da célula solar, né? Como o espaçador, a gente usou um ring com garras metálicas para prender aqui uma parte à outra. O contra-eletrodo foi feito de latão, eu vou falar dele um pouquinho mais tarde. E o eletrólito ele é de polissulfeto, a gente injeta com 2 seringas, uma para fazer fazer um vácuo, tirar o ar lá de dentro, e a outra para injetar o eletrólito. As caracterizações, a gente usou o MEV, né, o EDS, difração de raio-x, a espectroscopia de absorção no modo reflectância difusa e no modo absorção, e caracterizações elétricas para células solares. Nomenclatura. Quando eu falar CDS, ZNS, a gente vai estar se referindo ao ponto quântico de sulfeto de cádmio com a passivação aqui em cima. Se eu falar cis, CDS, ZNS, a gente tem um ponto quântico de cis depositado por baixo, o sulfeto de cádmio por cima e a camada de passivação por cima. Em algum momento vai vir escrito TiO2. Ele é sempre, o nosso fotanodo, ele sempre é o primeiro a ser depositado. Então, a gente começa aqui estudando o ponto quântico de cis, né? A gente tem, primeiro, o MEV só dos filmes de TiO2. Então, a gente tem aqui nas imagens A e B, uma trinca. No começo, a camada ativa do TiO2 ela era depositada usando 2 fitas, lá naquele processo que eu citei anteriormente. Isso estava gerando uma camada muito alta, uma camada cerca de 36 nanômetros aqui, e picômetros. E estava gerando muita trinca e a gente estava perdendo muitas células solares. Então a gente começou a utilizar somente uma camada e aí a gente diminuiu para cerca da metade da espessura só com as 2 camadas, com a camada ativa e com a camada reflexiva. Então isso diminuiu um pouco das trincas e desplacamentos do fotanodo, não como um todo, esse problema ainda persistiu, mas melhorou bastante. E a gente tem que a morfologia dos filmes, elas são bem uniforme e porosa, e isso é interessante para a gente. Então, o problema de trinca, né, que eu falei, a gente tem aqui a imagem A aqui, com todos os fotanodos tem alguma trinca, algum desplacamento, quando a gente usava essas 2 camadas. Esse marronzinho é um problema da fita que a gente usa para delimitar, mas ele é facilmente limpo depois. E quando a gente passou a usar somente uma camada da fita, a princípio esse problema foi sanado. Então, teve uma melhora aqui de 100%, né? Nenhum aqui tem problema de desplacamento. O MEV com os filmes depositados, né, os filmes dos pontos quânticos. Então, eles têm satisfatoriamente uniforme a distribuição aqui, a gente não vê nada de diferente. A morfologia, ela continua porosa. Isso é ideal para a gente, porque dá maior área de superfície, maior contato com o eletrólito. E nessas imagens D, E, F, a gente tem manchas brancas. E a gente acredita que seja onde o CDS, ele não
o sulfeto de cádmio, a deposição dele não foi extremamente uniforme, então surgiam essas manchas brancas do cis que esteja por baixo, ou até da camada reflexiva do TiO2. O EDS ele foi realizado só com o intuito de identificar os elementos e a disposição deles nos filmes, né? Então, todos os elementos foram identificados, exceto o flúor, que é proveniente do FTO. E a gente tem uma distribuição uniforme desses elementos aqui, então os filmes estão bem uniformes. A difração de raio-x. Não foi possível observar os picos referentes aos pontos quânticos, né? Essa camada de ponto quântico, ela é monocristalina, então a gente tem uma quantidade mínima de material, ela não influi no, 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 na técnica, ela não aparece na técnica, então a gente só tem a disposição do TiO2 e do óxido de estanho, que é proveniente do FTO. Então, comparando aqui com os nossos padrões, a gente tem que o nosso TiO2 está numa fase anatase, é uma fase ideal para a gente, ela ajuda na transferência de cargas. A reflectância. A gente tem que o CDS ele absorve muito na região de 350 a 500 nanômetros e o cis na região de 550 a 750. Então, a gente pode observar, né, esses fotanodos individuais com a combinação dos fotanodos. E aqui fica evidente que as combinações deles, elas têm uma reflectância bem menor. E, inclusive, aqui o cis-CDS ele teve um destaque, que a reflectância já diminui desde antes dos 700. Absorção. A gente tem aqui que a combinação CDS-cis ela teve uma absorção um pouquinho melhor. A gente já começa a destacar, a imagem aqui está um pouco apertada, mas a gente já começa a destacar tanto o vermelho quanto o amarelo aqui, mas essa que tem o CDS por baixo, ela tem uma absorção bem maior aqui na região onde o CDS absorve mais. E isso pode ser em função de como o CDS foi depositado primeiro, a gente tem uma quantidade bem maior desse material aqui, comparado com a outra, onde ele foi depositado por cima. O contraeletrodo. O contraeletrodo é um componente muito importante para a célula, né? Ele é responsável por pegar os elétrons do circuito externo e regenerar o eletrólito. Então, é bom que ele tenha uma boa condutividade elétrica, uma boa capacidade de transferir esses elétrons para o eletrólito. E a gente optou por usar latão, porque era um contraeletrodo mais fácil de produzir e mais barato. Só que a gente teve problema com o tratamento de superfície. O latão ele passa por um tratamento com ácido clorídrico, onde ele tira essa camada superficial dele e deixa ele mais rosinha aqui. No caso, essa aqui é até uma placa só de cobre. A gente tentou outras alternativas, inclusive a placa de cobre puro. E a gente não obteve êxito nessas tentativas, né? Então a gente tinha esse problema que essa camada não era totalmente retirada, isso criava muita resistência nas células e a gente perdia muitas células durante muito tempo por causa disso. Então, a gente promoveu uma alteração no tratamento de superfície, que seria a disposição no becker. Antes a gente colocava todos os latões bonitinhos assim, em pé no canto do becker, a gente passou a só colocar eles aleatoriamente dentro do becker, cobrir com ácido, e um aumento considerável da temperatura. Então, um tratamento que às vezes durava 4, 5 horas, passou a ser realizado em 1h30, e a gente não teve mais nenhum problema com o contraeletrodo formado por latão. Todos os contraeletrodos funcionaram da maneira esperada e eliminamos o problema de resistência nas células solares. Então, aqui a gente tem imagens, né, do latão antes do tratamento, como ele chega, e depois do tratamento. Até nessa imagem aqui ainda tem um pouquinho do problema que eu relatei, que seria essa camada superficial que não seja eliminada toda, aqui onde eu estou mostrando. Mas como o contato foi feito numa área que ele estava muito limpo, ele não apresentou problemas. Outros problemas enfrentados foi o vazamento de eletrólito, que a gente corrigiu com a troca do O-ring, né? E a troca das seringas também. Então a gente chega nas caracterizações elétricas. A gente tem aqui o nosso conjunto de células e notavelmente, né, a combinação dos pontos quânticos aqui, ela leva a nossa densidade de corrente de 8.311 para 19.210. Então, é um aumento considerável do nosso pior fotanodo para o nosso melhor fotanodo. O nosso VOC, a gente não teve diferenças, porque a gente usou o mesmo contraeletrodo para
todas as células. Então, a, a, a saída da média dos valores aqui, ela não foi considerável. Em comparação, o nosso VOC, quando a gente vê a equação do VOC aqui, a gente vê que ele usa a potência máxima dividido pelo VOC, dividido o nosso fator de preenchimento, eu falei errado. A gente usa a potência máxima, né, ela é dividida pelo VOC multiplicado pelo JSC. O JSC é o valor de densidade de corrente quando o potencial aqui é zero, e o VOC é o valor do potencial quando a densidade de corrente é zero, seria aqui. Então, a gente percebe que com o aumento da nossa densidade de corrente, a gente tem uma certa diminuição do nosso fator de preenchimento. Então, o que isso sugere? Sugere que essa célula tem um percentual para melhora, ela tem uma abertura para melhorar ainda esses resultados obtidos. A nossa eficiência, ela é proporcional aqui à intensidade da radiação incidente, né? E também usa os parâmetros JSC, o VOC e o fator de preenchimento. E a gente sai de 2 quando a gente usa CIS, 3,22 quando usa CDS e vai para 5,74 quando se usa essa combinação dos pontos quânticos. A combinação inversa, essa célula desplacou o fotoanodo, então essa medida ela é meio que ela é irrelevante, ela não traduz a realidade do que foi o experimento. A gente tentou reproduzir esses dados, mas os problemas de desplacamento voltaram e não foi possível obter uma célula com essa configuração. Mas quando comparado a essa célula sem passivação, já é evidente que a melhor combinação seria cis-CDS, né, já que a gente tem 3,28 para 4,22 de eficiência. Então, 7 das 8 células ela apresentam um formato mais retangular da curva, né, que seriam o formato que a gente espera, que não tem problemas no contraeletrodo e nem no fotoanodo. A gente tem essa comparação dos fotoanodos CDS-cis ou cis-CDS, que eu expliquei. O fator de preenchimento que ele cai, é esperado que ele caia mesmo, em função, deixa eu voltar aqui, dele ser inversamente proporcional à densidade de corrente. O efeito da camada de passivação, que a gente pode notar que ela tem melhoras significativas sempre quando ela é aplicada. Então, aqui usando o CIS como exemplo, vai de 2,64 para 4,16. Isso já é descrito na literatura, já é muito estabelecido. Eu realizei aqui só para mostrar mesmo. E a combinação dos dois pontos quânticos, né, que elevou consideravelmente a eficiência. Então, a gente volta lá no começo, quando eu falei do alinhamento de bandas, o que mostra? Que quando o CDS é depositado por cima, a gente tem esse alinhamento de bandas provocando o efeito cascata da maneira como ele deve ser, né? Então, se o CIS tivesse sido depositado aqui e o CDS aqui, esse elétron ele teria que ter um ganho extra de energia para passar pelo CIS, isso não é viável para o sistema. Então, a combinação adequada seria mesmo CIS, CDS, ZNS, que provocaria esse efeito de cascata. Até pelo posicionamento dos band gaps deles aqui já indica isso. Comparando resultados, a nossa célula de CDS-ZNS, que é uma célula muito estudada no nosso laboratório, ela teve 4,04 de eficiência. E eu comparei o resultado com o de um colega meu, tá até aqui na referência, ele usou o contraeletrodo de sulfeto de cobre e ele teve 3,83. Então, esse resultado está esperado, tá de acordo com o que a gente se esperasse. A nossa célula, como eu falei, teve a eficiência total de 5,74, que seria 2,17 vezes maior do que utilizando somente o CIS e 1,78 vezes maior do que o CDS. Então, o processo de co-sensibilização funciona. Eu tenho algumas imagens aqui das células, essa é de CDS, essa é de CIS, essa é a combinação dos dois, e aqui são alguns filmes desplacados. Então, o fotanodo se solda completamente, ou durante a montagem da célula, ou no momento que o eletrólito é injetado, ou durante as medidas. A gente tem a fotocronoamperometria, né? A gente confirma a ordem de densidade de corrente que eu mostrei no gráfico de fotometria linear. A fotocronoamperometria é um estudo que a gente faz de estabilidade da célula em ciclos de luz e não luz. Então, todas as células são estáveis,
no caso aqui, a mais estável é a de CDS-ZNS, ela tem uma curva extremamente retangular. Essas quinas um pouquinho arredondadas, quanto maior for essa quina, quanto maior for esse arredondamento, ele mostra que a célula está tendo algum problema de capacitância ou de algum tipo de acúmulo de carga aqui. Na verdade, esse gráfico aqui eu esqueci de atualizar ele. Essa curva não era para estar aqui não, ela é para estar aqui embaixo. A gente tem um decaimento do potencial, que ele não foi um fator crucial. A gente percebe que quando a gente troca o fotoanodo, esse decaimento ele se mantém na média. A gente não teve o menor decaimento. A célula de CDS aqui, ela se destacou um pouquinho das outras, mas na média estão todas parecidas. Então, a co-sensibilização ela não alterou o decaimento do potencial. Todos se mantiveram dentro do esperado aqui, mas como a absorção está maior, então gerou maior densidade de corrente que alterou a eficiência. Aí a gente chega na espectroscopia de impedância, né, que seria um estudo das transferências de carga. Então, eu dei um zoom nesse primeiro gráfico aqui para mostrar o início das curvas aqui, o primeiro semicírculo que fica bem escondido aqui. Esse primeiro semicírculo, ele trabalha a transferência de carga do contraeletrodo para o eletrólito. Esse segundo semicírculo, que é o maior, ele seria a recombinação de carga na interface TiO2, pontos quânticos, eletrólitos. Então, o outro ponto observado aqui seria a resistência em série, que seria esse ponto inicial da medida. A gente realizou as medidas e, através de um programa de computador e um circuito elétrico, essa parte aqui seria a resistência em série, essa aqui seria a resistência do primeiro semicírculo e essa aqui é do segundo. A gente modula essa curva, faz um ajuste e a gente tem os valores físicos dessas resistências. Então, como eu disse lá no começo, ainda na introdução, quando você aumenta uma interface de transferência de carga, você coloca mais um ponto quântico, isso não altera a resistência em série do dispositivo. Pelo contrário, a nossa melhor resistência em série, né, a menor aqui, seria cis-CDS-ZNS de 8. Ela é a metade de quando você usa só o cis. E aqui na nossa resistência do contraeletrodo para o eletrólito, a gente não teve diferenças significativas, então a gente não teve problema com o contraeletrodo nessa transferência. Ele não foi um fator impactante no resultado das células. E na nossa resistência tripla, que a gente espera que ela seja um pouquinho mais alta mesmo, porque ela é uma resistência de recombinação, né? Então a gente espera que a célula não tenha esse problema de recombinação de cargas. A célula 6, novamente, ela é uma medida que não traduz a realidade, então aqui não tem nem o primeiro semicírculo, não dá para saber se essa medida ela é do primeiro ou do segundo, eu só deixei ela aqui. Mas a gente tem que essa resistência, ela aumenta. Tirando o cis, a gente tem resistências um pouco maiores aqui nas outras células. O CDS, a gente parte aqui de 313 e na nossa célula, que seria a disposição correta dos pontos quânticos, a gente tem uma resistência de 341. Em outras medidas, esses resultados, esses valores, eles tiveram maior alteração, mas não alterações que foram muito impactantes. Elas se mantiveram mais ou menos nessa mesma. Tiveram valores maiores, mas não mudou essa ordem. A gente tem aqui o resultado dos pontos quânticos de CESIS, né, que seriam os fotoanodos. A gente tem, novamente, os filmes muito uniformes, morfologia porosa, como esperado, se parte mais do TiO2 do que do ponto quântico, só que dessa vez a gente tem mais manchas brancas. Então, o filme de CDS, quando ele é depositado por cima, ele não está depositando totalmente uniforme, está deixando a camada inferior mais exposta. E voltaram os problemas de trinca. Essa imagem é a do CESIS CDS ZNS. Então a gente tem uma trinca aqui. Essa trinca não era visível no filme a olho nu, mas quando passou pelo MEV, tem outra aqui também. Quando passou pelo MEV, ela apareceu. Provavelmente esse fotoanodo ele iria se soltar ou na montagem da célula ou no momento que o eletrólito fosse injetado.
O EDS, novamente, todos os elementos foram identificados, a morfologia é uma disposição dos elementos aqui de maneira uniforme no filme. A difração de raio-x. Novamente, a gente não observa, né, o ponto quântico, visto que ele é uma camada monocristalina. Então, a gente tem os nossos padrões aqui e a gente tem o TiO2 na estrutura anatase, e essa é a ficha cristalográfica da estrutura da anatase que eu não coloquei no outro slide. E quando é usado o CESIS, foi observado uma diminuição na intensidade dos picos de raio-x, mas o padrão continua o mesmo. A reflectância. Então, o CDS tem aquela região de 350 a 500 nanômetros, e o CESIS ele tem 500 a 700 nanômetros. O CIS era 550 a 750. Então, isso é observado que a nossa linha de reflectância ela começa a diminuir em 700 e ela tem uma diminuição mais abrupta aqui onde o CDS está atuando. Aqui tem menos células, porque tem menos amostras, né? Porque isso aqui foi realizado mais no final e o tempo estava curto. A gente volta aqui na absorção e a linha do CDS ela ficou deslocada das outras, mas ela tem o mesmo formato a linha do CDS-ZNS, mas ela tem o mesmo formato da linha do sulfeto de cádmio. E, novamente aqui, o CESIS com o CDS, ela tem uma absorção maior, ela já começa aqui em 700, ela já se destaca das outras, e ela tem, é o esperado mesmo, é onde os dois pontos quânticos estão atuando nas suas faixas de absorção. As células solares utilizando os pontos quânticos de CIS, elas não foram montadas, então a gente não realizou caracterizações elétricas delas devido ao tempo. Foi perdido muito tempo com o problema de esplacamento do TiO2 durante a montagem das células do CESIS, e isso foi atrasando muito o processo. E outros problemas, como o latão e vazamentos de células e afins. Então, como considerações finais, foi possível realizar a deposição dos pontos quânticos, né, e a combinação deles. Alcançou-se a melhora na densidade de corrente quando analisado as células de CIS, partindo de 8.311 para 19.210 mA por centímetro quadrado. Também foi obtida a melhora considerável na eficiência, que parte de 2.64 para 5.74. Os nossos métodos de caracterização, eles proporcionaram entendimento físico e óptico dos materiais. Os espectros de reflectância e absorção, eles indicam o benefício da consensibilização. As linhas deixam claro que os pontos quânticos estão absorvendo nas suas áreas, nas suas regiões esperadas. Os métodos de deposição dos pontos quânticos e da camada de passivação, eles são eficientes e são consideráveis, são confiáveis. Esses métodos já são utilizados pelo nosso grupo há algum tempo e foram repetidos várias vezes por mim, obtendo resultados consideráveis. O processo de tratamento do latão com HCl ele foi muito otimizado e resultou melhora no dispositivo e um ganho de tempo considerável durante o processo. A espessura da camada ativa do TiO2 ela ainda precisa ser aprimorada e não foi possível comparar os resultados dos pontos quânticos de CIS e CESIS e indicar qual a melhor combinação dos pontos quânticos, visto que eu não consegui montar as células com CESIS. Então, meus agradecimentos, eu queria agradecer ao Marco, né, pela oportunidade de um mestrado, por participar de um grupo de pesquisa, um laboratório tão bem equipado, né, com todas as condições para a gente. Queria agradecer à banca pela disponibilidade de estar aqui hoje, queria agradecer à FCJ, ao curso de Química, ao programa do FQMAT, ao GPQM, né, que é o grupo que eu falei que eu faço parte, as agências fomentadoras, CNPq, FINEP, a CAPES, a FAPEMIG em especial, porque é ela que paga a minha bolsa, e muito obrigado.